Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A vida é boa e sempre vai dar certo. Pessoal, eu estou começando uma categoria nova hoje no canal que vai ser curiosidades em torno aí do mundo open source. Então eu vou falar de curiosidades sobre distribuições, sobre o Linux, kernel, então vai ter várias curiosidades. Então hoje eu vou falar sobre o EXT e as suas evoluções, EXT2, EXT3, EXT4, que é uma história tão interessante quanto a do próprio Linux, até porque o sucesso do Linux também vai de encontro com o sistema de arquivo utilizado. Então, parte do sucesso de Linux é por causa do sistema de arquivo EXT. Se você utiliza, é um novo usuário, já deve utilizar Linux, é um novo usuário. Sistema de arquivo é como no caso do Windows lá, nós temos o NFS, né? NTFS, desculpa, NFS também é um sistema de arquivo que é um sistema de arquivo para arquivos em rede, no caso de Unix, né? Que vem de Network File System, então existe também o NFS. Mas no caso do Windows é o NTFS, né? Que antes era FAT32, FAT16, FAT32, né? Que é a maneira que vai armazenar, né, os seus arquivos dentro do seu HD, dentro do seu disco. Então nós vamos falar um pouquinho, contar um pouquinho da história do XT. Eu, por exemplo, e a maioria de vocês deve estar utilizando aí nas distribuições de vocês o EXT4, é bem provável. Se você rodar o comando df-ht, você vai saber os sistemas de arquivos que você tem aí no seu sistema, né? Assim como o uso do disco. Então a gente pode ver aqui que eu estou usando o EXT4 no meu dev SDA2 e EXT4 também no meu dev SDA3, que é a minha home. Então eu estou usando o sistema de arquivo EXT4, né? E a maioria das distribuições já o recomendam esse sistema de arquivo. Hoje nós temos aí outros, né, como BRTFS e ZFS. Então nós vamos entender também se o EXT4 continua sendo atualizado e vamos ver algumas curiosidades e entender mais sobre esse sistema de arquivo. Eu vou criando, enquanto a gente vai falando, um material que depois eu vou compartilhar para quem é aluno nosso do curso Certificações, lá no site certificaçõesnet.br, nós temos o curso de formação. Eles têm material exclusivo, né, material que eu publico lá. Então enquanto nós vamos fazendo esse vídeo, eu vou falando um pouquinho aí sobre curiosidades, sobre o EXT4, beleza? Então bora lá, vamos começar a conhecer mais esse sistema. Então vamos colocar aqui, entender um pouquinho esse sistema de arquivo. A maioria das distribuições modernas de Linux, como eu coloquei, ela já tem por padrão o sistema de arquivo EXT4. Então a maioria das distribuições, a maioria das distros tem como padrão o sistema de arquivo EXT4, né? E as distribuições anteriores de Linux tinha como padrão o EXT3, o EXT2, e se a gente voltar bem lá atrás, o sistema padrão era o EXT, né? Então tínhamos anteriormente como padrão o EXT3, EXT2 e bem lá atrás o EXT. Tá? Muito bem. Seguir o padrão, colocar todas minúsculas aqui. Se você é novo no Linux, como eu coloquei, você pode perguntar, né, ter essa questão, ter esse questionamento. E mesmo para quem não é novo no Linux, às vezes esse conteúdo um pouco mais de história, técnico também, às vezes as pessoas não se aprofundam tanto. Mas pode ter essa curiosidade. O que acontece que tem no EXT3, que não tem no EXT4, ou que tem no EXT4 que não tem no EXT3, e por que teve todas essas evoluções? E a gente sempre tem ouvido falar, né? Sempre temos ouvido falar do BRTFS, XFS, ZFS,
E aí nós podemos nos perguntar, então, entre outros. Por isto a pergunta: XT4 ainda é atual e atualizado? Então, também é uma pergunta que com certeza a gente vai ter essa pergunta. Então, antes disso, a gente vai começar aí com uma breve história do XT. Tá? Antes da gente dar início a essa breve história do XT, lá no site, pessoal, certificaçõesnet.br, nós temos o nosso pacote de formação Linux. Então, é um pacote completo que são 13 módulos, cada módulo equivale a um curso completo, que vai do básico ao avançado de Linux, passando por servidores. Também falamos de praticamente todos os servidores, como Apache, Samba, NFS, e você vai aprender sobre sistema de arquivos, vai aprender sobre particionamento de discos, sobre redes, e são 13 módulos completos no valor de R$ 177. Parcela única, tá, pessoal? Tem gente que tem dúvida, parcela por ser tão barato, as pessoas acabam tendo dúvida. Mas é que a gente quer realmente todo mundo tem acesso a esse conhecimento. Você pode comprar aqui via PagSeguro, parcelar aí no seu cartão em até 12 vezes. Mais de 250 videoaulas. Eu já tenho que atualizar isso porque já tem mais de 250 videoaulas. Muito conteúdo, tá? Então aqui você pode ver no site certificaçõesnet.br, vai vir aqui essa tela, né? Você pode ver todos os módulos, tudo que você vai aprender. É muito, mas muito conteúdo. Graças a Deus, estamos sendo sempre muito elogiados por todo mundo que compra o treinamento. Não teve um arrependimento até hoje. Mais de 150 vendas, não temos arrependimento, é um sucesso aí. E você tem que fazer para você ter mais conhecimento. Também a gente tem foco nas certificações, se preparar para tirar as certificações. Tem um módulo exclusivo de certificação, que inclusive é o módulo 10 aqui, preparatório para certificação. Então, as aulas são nesse padrão aqui, tá? Do jeito que eu gravo aqui os vídeos para o canal, eu gravo para as aulas. Então, a gente vai bater um papo, abre o terminal, então é muito fácil de aprender. Então, vamos lá, vamos voltar aqui à nossa breve história do XT. Então, lá atrás, nós tínhamos vou colocar aqui, ó, o sistema de arquivos do Minix. Então, se a gente lembrar um pouquinho a história, né, o Linux kernel, ele foi desenvolvido por Linus Torvalds, lá na faculdade de Helsinki, na Finlândia. Ele era estudante de ciência da computação, e ele desenvolveu baseado no Minix, né? O Minix era um sistema operacional muito pequeno, que era considerado um sistema operacional toy, né, brinquedo. E então esse sistema operacional ele era utilizado para que alunos aprendessem a usar o Unix, né? E Andrew Tunable, deixa eu marcar o nome dessa fera aqui, que esse cara eu admiro demais. Andrew Tunable, ele desenvolveu o Minix para fins de estudo, como eu coloquei ali. Isso em 1987, tá? Deixa eu pegar aqui eu já separei aqui uma foto dele no Google. E esse é o fera, Andrew Sturge Tunable, tá? Quem estuda ciência da computação, quem estuda análise de sistema, já com certeza deve ter o professor recomendado um livro aí do Andrew Tunable, né? Princípios dos sistemas operacionais, sistemas operacionais modernos. Eu não lembro o título perfeito como que era, mas com certeza você teve que ler ou está tendo que ler um livro desse fera aí. E esse sistema rodava na época em computadores como esse aqui, um IBM aí da metade da década aí dos anos de 80, né? Um IBM. Então eram máquinas que rodavam esse sistema operacional, o Minix. E o que pouca gente sabe é que, embora, vou colocar aqui, isso daqui é uma curiosidade
esse editor é muito fantástico, né, gente? É o Typora. Eu sempre faço propaganda dele e não tô ganhando nada porque é open source, também é gratuito lá para baixar. Embora você possa examinar o código fonte do Minix, ele não é um FOSS, ele não é um software livre, um software open source, tá? Não por culpa até do Andrew Turnbull, mas os editores do livro exigiram uma taxa, os editores do livro de Turnbull. Isso eu já li que não foi por causa dele. Eu já li uma entrevista com ele que ele coloca que os editores os editores do livro de Turnbull exigiram uma taxa em dólar aí, né, de $69 para você operar o Minix. Só que essa taxa já estava incluída no livro de Turnbull. Por que o livro? Porque o Turnbull, quando ele escreveu esse sistema operacional, o código-fonte vinha no livro. Então você tinha que comprar o livro, escrever o código-fonte, compilar para você ter o sistema operacional. Que loucura, né? E então tinha essa taxa. Então é uma curiosidade aí, tá? Muita gente que pensa que era software livre, mas tinha lá a sua taxa. Ao longo dos anos 90, você vai perceber, se você der uma estudada na Wikipedia, que se tornou uma febre o Minix. Então, basicamente, todas as universidades do mundo utilizavam o Minix. Então, na década de 90, basicamente todas as universidades aí utilizavam o Minix. Pera aí, professor, mas esse vídeo, você não falou que ia falar sobre sistema de arquivo? Então, porque você está contando a história aí do Minix e do Linux, que a gente já está cansado de saber, inclusive aqui no canal você já falou, já tem vídeo aí sobre a história do Linux. Bom, sim, mas como eu disse, o sistema de arquivo ele é tão importante como o kernel, né? Ele é muito importante. Então, o Minix, ele era esse sistema operacional do tipo brinquedo, né? Que era para você estudar, para aprender o Minix. Por isso, o sistema de arquivo, porque o sistema de arquivo XT baseia-se nesse sistema de arquivo do Minix. O sistema de arquivo do Minix, podia apenas manipular 14 caracteres, olha isso, 14 caracteres, e endereçar apenas 64 megas de armazenamento. Muito pouquinho, né? Então era isso que podia fazer o sistema de arquivo do Minix. E aí, em 1991, lembra que o kernel, primeira versão, 1992. Em 1991, a média do HD era de 40 a 140 megabytes. Ou seja, o Linux já ia sair ultrapassado se ficasse apenas com o sistema de arquivo do Minix, né? Porque quem tivesse discos maiores de 64 megas ia querer para quê? O Linux, né? Não ia perder, né? Sendo que era uma época que o megabyte valia muito dinheiro, né? Discos aí de 40 a 140 megabytes. E aí foi que surgiu então o EXT, tá? Enquanto o Linus Torvalds, né, hackeou o novo kernel Linux, né? Outro cara importante que é pouco citado, eu acho que muito pouco citado, é o Remy Card. Ele trabalhou o primeiro sistema de arquivos.
do Linux chamado EXT. Então eu achei aqui uma foto dele, bem difícil inclusive achar uma foto desse cara, né, do francês, Rémi Card. Foi muito difícil achar essa foto aí. E enfim, encontrei aí, não tem muita foto dele na internet. Um cara também importante aí. E ele começou aí o desenvolvimento, implementando ele já saiu implementado em 1992. Um ano após o anúncio do próprio Linux. E resolveu implementado em 1992, um ano após o anúncio do Linux, resolveu o problema do Minix, né? Resolveu os problemas do file system do Minix. Então, o EXT2, né, já podia, vou colocar aqui o que ele já podia fazer. Podia endereçar até 2 GB de armazenamento e armazenar arquivos com nomes de 255 caracteres. Olha que bacana isso para a época, né? Então, o EXT ele já teve um longo reinado, porque ele já era futurista, já com um HD com bastante espaço, né? E aí ele começou a já ser um sistema para ser pensado em outros sistemas operacionais considerados de grande porte, como o Unix e tudo mais. E ele ainda era um pouco primitivo na questão do que a gente chama de inode, né? Que isso a gente aprende dentro lá do treinamento na área de sistema de arquivo. A gente aprende bastante sobre inodes, né? Principalmente sistema de arquivo. O inode ele é o registro com informações do arquivo. Isso que é um inode, tá? E no caso aí do EXT, ele armazenava algumas informações muito simples, né? Não era como hoje, que você tem o inode com 3 selos separados, né? Que armazena data, modificação do arquivo, último acesso do arquivo. O nosso inode hoje é bem completo. Nessa época aí do EXT, o inode marcava apenas a data e hora do arquivo, tá? Então, mas já tinha o sistema de inode aí, que era algo também já muito bacana, bem revolucionário, né? Depois nós temos a evolução para o EXT, vou colocar aqui, EXT2. Temos a evolução para o EXT2. O EXT2 já oferecia o máximo de arquivos em gigabyte. Ele já tinha até tamanho de sistema de arquivos nos terabytes, tá? Então ele oferecia o máximo de arquivos nos gigabytes já, e tamanhos de sistema de arquivos nos terabytes, o que coloca ele nas grandes ligas dos sistemas operacionais da década de 90. Então a gente está falando aí de Unix, né, de Windows, e com módulos de terceiros já estava disponível para Windows e macOS, assim como era usado no Minix. Quem quisesse podia implementar ele no Minix.
Ainda tinha problemas para você resolver o ext2, mas era um fantástico, né? Mas os problemas, vou colocar aqui, ó, problemas com o ext2. Os problemas dele era como de todos os outros sistemas de arquivos da época. E qual que era esse maior problema, né? Quem vivenciou essa época aí de 99, 98, a gente tinha ainda o ext2, né? 98 começa a ser implantado o ext3, mas a gente ainda tinha esse problema. E quem usava FAT32 já vai saber que era o problema de todos, né? Que era o quê? Quando tinha perda de energia elétrica, né? Então vamos colocar aqui a perda de energia elétrica facilmente corrompia o sistema. Além disso, problema de fragmentação. Isso não era só com o ext2, né? FAT32, como eu citei para vocês. Por quê? O disco ele está rotacionando e a programação ele ia gravando os arquivos ali no disco. Então chegava uma hora que o armazenamento de um arquivo estava em vários lugares, fisicamente espalhados ali em torno do disco. Com o passar do tempo era aqueles problemas de fragmentação. Então você tinha até um programa que você podia desfragmentar, né, para que unisse esses arquivos, o que ia gerar que gerava perda de desempenho com o disco de fragmentado, né, problema de fragmentação. Então o armazenamento. Bom, pessoal, continuando aqui, você vai ver que teve uma pausa aí no vídeo. Um barulho externo muito grande, cachorrada latindo e tudo mais. Foi bom que eu aproveitei para escrever um pouquinho mais aqui. Então vamos lá. O ext2, né, ele tinha os problemas, como eu coloquei, como perda de energia, como qualquer sistema da época, problema de fragmentação, ou seja, ficava tudo fragmentado no disco, gravava um arquivo, ficava lá no final, e na hora que você ia ler esses arquivos, você tinha uma grande perda de desempenho. Você tinha que usar programas para desfragmentar, que seria unir esses arquivos dentro do disco. Aí nós temos aí o ext3, né? Em 98, 6 anos após a adoção do ext2, o Steven Twigg anunciou que ele estava trabalhando significativamente na melhoria desse sistema de arquivo. Então foi adotado em 2001 na versão do kernel 2.4.15. Ele trouxe um recurso interessante que é o journaling, né? Ou journal, pode chamar de diário, que assim como os outros sistemas do final da década de 90, como o NTFS da Microsoft. E o que é isso? Quando você está fazendo uma cópia de um arquivo ou sistema, né, que você às vezes não percebe que está trabalhando aí, o journal é uma área, vamos colocar como um cache, ele é um espaço ali reservado, que ele vê ali se esse arquivo copiou corretamente. Quando esse arquivo copia corretamente, ele grava definitivamente no disco. Se acontecer uma perda de energia, quando você iniciar, esses arquivos vão ser excluídos ali, vão ser ignorados, mas o sistema de arquivo que você tinha não vai se corromper. É como se aquilo ali nunca tivesse aquela cópia acontecido. Então, essa é a vantagem, o que garante a integridade do sistema de arquivo. E se a gente falar nível mais de kernel, isso lá no nosso treinamento, no módulo 5 de Debian, a gente trabalha com arquitetura, fala de compilação de kernel, se podia trabalhar com o modo padrão journal, que é o modo padrão, né? Que é isso que eu acabei de dizer, que ele funciona assim. Tem o modo ordenado. O modo ordenado, que era um padrão na maioria das distribuições, ele vai, além de gravando essas informações do metadados, né, da cópia, ele vai gravando esses dados. E então, por exemplo, você estava copiando um arquivo, você chegou em 70%, acabou a energia elétrica. Você reiniciando, 70% vai estar lá copiado. Você vai perder aquele restante. Então ele vai fazendo de modo ordenado, por isso vem lá, ordered, né, modo ordenado. E vai armazenando essas informações. É o padrão na maioria das distribuições. E tem o modo menos seguro, que dá mais desempenho, que é o write back.
Esse ele só grava os metadados, mas não grava os dados, tá? Então é o menos seguro aí nessa transação de arquivos, tá? Então isso a gente explica mais detalhes, você aprende mais sobre o sistema de arquivo no nosso treinamento. Aí nós temos o ext4. O ext4, né, foi anunciado em 2006, começou no kernel 2.6.28. Ele tem compatibilidade com o ext3, ou seja, você não precisa, você pode montar com o drive do ext4 o ext3. Você consegue do ext3 sem precisar formatar, migrar para o ext4. Ele possui grande sistema de arquivos, ou seja, você consegue ter volumes maiores de 100 terabytes. Melhor alocação, trabalhou muito nas alocações, então gerou um melhor desempenho na questão de fragmentação, como a gente falou. Ele tem extensões que trabalham melhor com arquivos grandes. Desfragmentação online, ou seja, não preciso desmontar o volume para fazer a desfragmentação, posso fazer a desfragmentação do sistema online. E sobre se ele está sendo atualizado ainda, o ext4. Ainda tem o desenvolvimento do ext4, ele ainda não morreu, apesar que o seu maior desenvolvedor disse que em breve precisa, né, ser desenvolvido um código de próxima geração, já que o ext4 ainda utiliza tecnologias antigas, mas ele ainda tem bastante atualização e desenvolvimento, né? Então ele começou a tem desenvolvimento, por exemplo, de melhoria no checksum, que é a verificação lá de recuperação de informações de tamanho de arquivos e tudo mais. Então tem desenvolvimento ainda de bastante coisa sendo feita ainda para o ext4, tá? Aí vamos falar um pouquinho dos sistemas de arquivos alternativos, né? Apesar que a gente pode ter uma noção que o ext4 ele ainda vai perdurar ainda por bastante tempo, né? Sendo que ainda é adotado como padrão em quase todas as distribuições, principalmente distribuições domésticas. Então a gente não precisa se preocupar. Mas nós temos outras opções, como por exemplo o XFS. O XFS ele tornou-se, né, o sistema padrão no Red Hat Enterprise Linux, na versão Enterprise do Red Hat 7. Só que se você tem discos menores de 50 terabytes, não tem por que você usar esse sistema de arquivo, já que o desempenho para quando você trabalha no ambiente doméstico com pequenos arquivos vai ser menor do que o ext4. Então, ele pode ser considerado ao longo do tempo, né? Talvez aí uma opção ext4, mas quando os nossos sistemas aí, nossos HDs forem cada vez aumentando, mas por enquanto ainda não tem o porquê. E ele tem uma outra questão aí, que é, por exemplo, se você precisar redimensionar o sistema de arquivos XFS existente, ou seja, criar um outro e copiar os dados, não é tão simples como outros sistemas de arquivos. O ZFS, que foi desenvolvido pela Sun, ele é um sistema de arquivo bacana, oferece um sistema de gerenciamento de volume muito bom, só que o problema do ZFS é a questão de licenciamento, porque ele é licenciado numa licença chamada CDDL, que ela é semi-permissiva, só que ela entra em conflito com a GPL. Então dá muita controvérsia se pode ter isso no kernel Linux por padrão e tal, se não seria uma violação à GPL, né? A Fundação do Software Livre diz claramente que usar essa licença CDDL é uma violação à GPL. Por isso que as distribuições acabam também, talvez, não optando esse sistema de arquivo. O BTRFS ele era uma opção que poderia ser uma opção, talvez possa até ser, não sei, porque essas licenças mudam, os desenvolvimentos, né? Às vezes surgem forks aí do nada, mas era bem cotada para ser uma opção aí ao ext4. O problema é que a Red Hat mesmo, ela parou de adotar esse sistema porque falou que era difícil a manutenção do sistema, então ela não
não dá mais suporte. E isso fez com que as outras distribuições acabassem, porque a Red Hat ela acaba que meio que, né, é Red Hat, né? Então os caras estão falando, sabem do que estão falando, né? As empresas de maior sucesso do mundo software livre. Então aí acabou que meio que diminuindo aí a atenção para esse sistema de arquivo. Bom, hoje, né, como que nós ficamos? Se você, por exemplo, você com o XT4 dá para você trabalhar com LVM, dá para trabalhar com RAID, né, com software, né, no caso do RAID software. Então, se você quer montar um servidor com XT4 e LVM, você vai ter um sistema de arquivo fantástico, tá? Por falar em LVM e RAID, nós temos um módulo específico, isso no pacote de formação. Por isso que eu falo tanto para vocês. Pessoal, compra o pacote de formação, para vocês vão aprender muita coisa. Tem módulo específico lá que você aprende a montar sistema com LVM, sistema com RAID, que isso roda sobre o XT4, tá? Então, conclusão, né? XT4 está aí, é um sistema atual, é um sistema atualizado, que você não precisa se preocupar por enquanto em trocar para esses FS da vida, ZFS, BRTFS, tá? Pode continuar utilizando, e é uma curiosidade aí, contei um pouquinho a história, a curiosidade do Linux para essa nova categoria, que eu vou trazer alguns assuntos pertinentes a isso, beleza? Então, pessoal, fica a dica, acessa lá certificaçõesnet.br, vem estudar comigo, fazer os treinamentos, né, um pacote de formação completa com mais de 13 cursos lá. É isso aí, vamos que vamos.